Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Reneide. Estou com muita saudade de vocês e eu espero que vocês estejam estudando, fazendo todas as atividades e que estejam também com saúde. Eu trouxe para vocês nessa aula as técnicas de leitura trabalhadas na aula anterior, na semana passada, mas como o conteúdo dessa semana será trabalhar questões do Enem, nós vamos fazer uma retomada dessas técnicas e vou responder com vocês algumas questões de Enems anteriores para que vocês possam aplicar essas técnicas de leitura, certo? Vamos para a primeira técnica. Nós temos aqui a técnica assumption. O que significa assumption? Significa suposição. A partir dessa técnica, você vai fazer suposição da ideia principal do texto, observando imagens, observando referências numéricas como ano ou data, e até mesmo o próprio título, levando em consideração, é claro, o seu conhecimento prévio. Porque nós sabemos que o conhecimento prévio, ele é muito levado em consideração, porque algumas palavras que você consegue descobrir sobre o texto já vai ajudar você a fazer uma ligação entre a ideia principal. Então, tudo que você já sabia antes, você pode atribuir e utilizar nessa análise de questões, certo? Então, o que nós podemos observar na técnica Assumption? Como mais detalhes, as informações que você busca descobrir sobre o texto, você vai ler a questão e fazer uma assimilação entre a imagem e entre o que as opções de resposta estão pedindo, para tentar fazer o que? Essa suposição do que seja realmente o tema ou a pergunta que vem citada na questão, certo? E scanning, nossa próxima técnica de leitura. O que seria scanning? Seria analisar de forma mais detalhada, seria uma espécie de exploração, de digitalização. Scanning em si significa digitalização. É como se você estivesse fazendo uma visão geral do texto, associando imagens e associando palavras cognatas. O que seria uma palavra cognata? As palavras cognatas, elas são aquelas que utilizamos em português e utilizamos também em inglês de uma forma bastante semelhante com o português, certo? Algum exemplo de palavra cognata, nós temos a palavra destroy, que significa destruir, tá? E dentro dessa técnica também nós temos palavras cristais. Mais adiante, na técnica de scheme, nós vamos falar um pouco sobre as palavras cristais, porque também faz parte das técnicas de scheme. Porque quando eu vou responder uma questão que está toda em inglês, o que eu preciso? Eu não vou escolher uma dessas técnicas para responder minha questão. Eu vou utilizar um pouco de referência de cada uma. Então, que elementos eu preciso observar? Eu vou observar a imagem, vou observar datas, vou observar palavras parecidas com português. Então, é um conjunto de informações, é um conjunto de referências nos quais eu vou unir a meu favor para, assim, descobrir o que a questão está pedindo. Certo? Vamos ver agora a técnica skim. Skim significa em inglês superfície, é uma análise mais superficial, é uma análise que você não precisa ler o texto todo, você vai fazer uma busca rápida por informações, onde você vai dar uma observada geral no texto, de cima para baixo, buscando em todo o texto informações que ajudem você a descobrir qual é a temática ou qual a resposta da questão que segue. Certo? Então, temos o que? Leitura rápida, temos também palavras cristais. Tá? O que são palavras cristais? São palavras que nós utilizamos da mesma forma em inglês e em português. E nesse contexto agora de pandemia, nós podemos nos deparar com enorme quantidade de palavras cristais que estamos utilizando, como por exemplo home office, stay home, covid, corona, fake. Todas essas são palavras cristais. Essas palavras cristais, cristal, qual é a semelhança entre cristal? Qual é a vinculação? Porque o cristal você olha de um lado e você vê do outro lado da mesma forma. Então as palavras cristais elas também funcionam assim. Da mesma forma que é utilizada em inglês, nós utilizamos em português e com o mesmo sentido, sem eu precisar traduzir a palavra para o idioma português, tá?
Então, com isso, na técnica de skim, eu tento descobrir superficialmente o assunto do texto, buscando palavras-chave, certo? Agora vamos passar para as questões que eu trouxe para vocês hoje, as questões de Enems anteriores, ok? Então vamos ver aqui a primeira questão. Com base nas informações verbais e no contexto social da tirinha, infere-se que é o cliente. Então, a primeira coisa que eu vou observar, de acordo com as técnicas de leitura, é a imagem. Tá? Eu dou uma observada na imagem 1, dou uma observada na imagem 2, tem uma pessoa sentada, uma pessoa de pé, com um suposto papel na mão, um cartaz. Vamos descobrir já já o que ele carrega nas mãos. Temos aqui o rosto dessa pessoa. Temos aqui também a mesma pessoa continua sentada e o jovem de pé aqui ao lado a observar. Então, o que nós temos aqui? Vamos ler o texto? Would you like dessert, sir? No, thanks, I'm full. Very well. Would you like the tag there? No, thanks, I'm broke. Então, nós podemos observar já de cara, como eu falei nas técnicas de leitura, vou precisar do meu conhecimento prévio nessa questão. Porque eu tenho aqui, ó, would you like? Quando eu utilizo essa sentença? Eu utilizo essa sentença quando eu quero oferecer algo a alguém. Would you like dessert, sir? Gostaria de alguma sobremesa, senhor? E o que o senhor falou? No, thanks, I'm full. Não, obrigada, estou cheio. Very well. Would you like the check there? Então, podemos já daqui perceber que quem está sentado é alguém que faz um pedido e quem está de pé é o garçom. Ele ofereceu o quê? O cliente ofereceu uma sobremesa e o cliente, no thanks, não aceitou. Ele disse que estava cheio, mas continua ali, sentado. No próximo quadrinho, o garçom novamente vai fazer outra pergunta. Very well, would you like the check then? Muito bem, você gostaria de checar novamente? Provavelmente o garçom entregou a conta para o cliente e o cliente está no momento de fechar a conta. E o que o cliente responde? No, thanks, I'm broke. Não, obrigada. Eu estou duro, estou quebrado. Tá? Essa é a questão. Agora vamos buscar nas alternativas o que eu posso inferir a partir desse pequeno texto. Letra A. Está indisposto para conversar com o garçom sobre assuntos pessoais? Questão A nós já vamos descartar, porque o conteúdo aqui não foi em nenhum momento pessoal, não teve assunto pessoal. Letra B. Demonstra bom humor, fazendo piada no momento de fechar a conta. Então eu já tenho de cara aqui uma possível resposta. Porque o garçom estava a fim de fechar a conta e no momento o cliente continuava ali e com uma espécie de piadinha, de gracinha com o garçom. Tá? Então aqui temos aqui uma possível resposta. Letra C. Constrange e intimida o garçom a fim de não pagar a conta. Essa questão aqui eu achei assim um pouco constrangedor para o garçom no momento em que o garçom fica ali esperando que o cliente pague a conta e saia dali e vá embora. Mas assim, na fala deles não há essa presença de constrangimento, né? Já que ele só falou que estava cheio, falou que estava sem dinheiro, mas ele não disse em nenhum momento que não iria pagar, mas também faz referência, em parte, ao sentido do texto. Então vamos ficar com essas duas por enquanto. Letra D. Explica ao garçom que vai aguardar outra pessoa chegar ao restaurante. Se o garçom ofereceu aqui no primeiro quadrinho dessert, ofereceu uma sobremesa, significa que o cliente já tinha se alimentado. Então ele provavelmente não estaria esperando nenhuma outra pessoa. Então, letra D descartada. E letra E mostra descontentamento com o serviço para não ter que pagar por ele. Em nenhum momento o cliente falou aqui na tirinha
que não gostou do tratamento, que não gostou do atendimento. E, por sinal, o garçom foi muito prestativo e muito educado com o cliente, que é o que podemos ver nas falas. Então, voltando aqui, letra B e C, que foi a que nós ficamos, demonstra bom humor, fazendo piada no momento de fechar a conta. Então, olha só, essa demonstração que ele fazia piada, nós podemos observar até mesmo na cara dele, de risonho para o garçom. Tá? Você quer uma sobremesa? Estou cheio. Você quer checar novamente a conta? Não, eu estou quebrado. Então ele demonstrou o quê? Piada. Mas não significa que por ele dizer que está sem dinheiro, ele não vai pagar a conta. Então nós ficamos aqui com a resposta, a letra B. Vamos observar agora a questão número 2. Na questão número 2, pessoal, vamos levar em consideração a técnica número 1 que nós vimos, a Assumption. Por quê? Eu observo e percebo que eu tenho aqui um quadro, parece as placas que nós costumamos ver por aí, em ruas, em parques, ou até mesmo em estacionamentos. Então, o que eu tenho nessa placa? Eu tenho primeiro uma palavra bastante conhecida, né? Warning, que significa aviso. Digamos que você só conheça essa palavra. Aí você fala, meu Deus, como eu vou responder essa questão se eu só conheço uma palavra desse quadro? Vamos ler a questão. Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários de um espaço urbano. Essa placa, especificamente, tem a função de avisar que somente... Então, ele está querendo saber o quê? O que essa placa tenta avisar, certo? Então, eu olhei aqui a placa, eu só sei que a primeira palavra é aviso. E agora, meu Deus. E agora eu venho buscar na técnica Assumption, fazer suposições em relação ao que tem aqui nesse quadro e as opções de resposta, certo? Letra A. O proprietário autoriza a validação do estacionamento. Validar. Quando eu penso em validação, eu já tenho em mente aqui que possivelmente eu teria um desenho de algum cartão, dinheiro, maquininha, alguma coisa direcionada à validação, como check-in em aeroportos, por exemplo. Quando fala em validar, a gente imagina já algum cartão. Tá aí aqui no texto, tem alguma coisa que me induz a isso? Não, não tem. Letra B. Os donos de carro entram no estacionamento do parque. Tem alguma coisa aqui que me fala sobre dono de carro? Tem algum sentido que eu possa inferir aqui nesse texto? Por enquanto não tem. Então vamos ver a questão C. Os veículos autorizados podem estacionar nessa área. A área de estacionamento, nós sabemos que ele tem a plaquinha de estacionar e tem o desenho do carro, onde é permitido estacionar. Então, assim, até aí a placa não me indica nada disso. Já na letra D, as despesas feitas com o estacionamento são deduzidas. Despesas deduzidas. Tem algo aqui que me faça lembrar em despesas deduzidas, mas eu tenho uma palavra aqui, parece um cognato, que eu tenho aqui, ó, permit, parece permitir em português, tem uma palavra cognata, porque permit significa permitir, permissão. Então vamos agora na letra E. Os rebocadores precisam de permissão para entrar no local. Então já encontrei aqui, como eu acabei de falar, permit, uma palavra cognata que significa permissão. E outro elemento que eu preciso também sempre observar no meu texto é a imagem. Qual a imagem que eu tenho aqui? De um carro puxando outro carro preso por um guincho. Quem é que leva um carro? Quem é que leva carros quebrados? Quebrado só a metade. São os rebocadores. Quando você quebra o carro em algum lugar, você liga e eles vêm e rebocam seu carro e levam seu carro. Certo? Então, o que fez sentido aqui, tanto com a imagem quanto a palavra permissão, que os rebocadores precisam de permissão para entrar no local. Então, a letra E seria aqui a resposta certa.